Fala pessoal, sejam bem-vindos, começando mais um vídeo com muitas informações importantes. Mas antes, eu peço para que você se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe o vídeo com o máximo de pessoas. Giro na tela e notícias a seguir. Ex-juíza Ludmila Lins Grillo aponta solução para o STF. Veja o vídeo. Eu queria colocar para a Ludmila exatamente essa perspectiva, né, de hoje a gente ter instaurado uma ditadura do Poder Judiciário de maneira inequívoca no Brasil. Muita gente acha que às vezes é força da expressão, é uma hipérbole, é uma forma que a gente usa para criar um discurso politizado a respeito do que está acontecendo, quando na verdade, doutora Ludmila, a gente não para de ver declarações políticas, inclusive várias de cunho político-partidário, demagógicas, apelativas por parte dos ministros. A quantidade de entrevistas que ministros do Supremo Tribunal Federal fazem é um negócio avassalador, como em nenhuma outra nação você vê. E daí fica a dúvida, doutora Ludmila, sobre como que a gente consegue resolver isso, se não utilizando todo o aparato institucional que a gente tem do Poder Legislativo e do Congresso contra esses abusos. Quer dizer, esse é o caminho, e a pressão popular é um dos instrumentos também para isso. Então, Marco, eu concordo com você. Eu queria só cumprimentar o Rodrigo, ele entrou depois de mim. A gente já passou por poucas e boas. A gente já passou por episódio aí de censura, já tem alguns anos, né, Rodrigo? Numa palestra, num evento que a gente participou, foi no TRT, se não me engano, né? Então, essa situação de censura não é de agora, já vem de alguns anos. E nós fomos vítimas de um episódio bem pitoresco. Mas, enfim. Marco, você levantou a bola no sentido de que essa reação ela deve vir do Poder Legislativo, e eu concordo com você. Eu não vejo exatamente uma outra forma, eu não vou dar aqui uma fórmula mirabolante. O pessoal fica sempre esperando que a gente saque da cartola um hack, uma fórmula mágica para resolver o problema. Assim, não tem uma fórmula mágica. O problema, ele existe, a Constituição já prevê a forma como esse problema deve ser resolvido, só que esse esquema constitucional, ele falhou. Só que a solução ainda existe. Então, deve haver uma forma do povo pressionar os legisladores, porque quem tem que resolver esse problema são os legisladores, mais especificamente o Senado Federal. Em algum momento, eles vão ter que fazer isso, mais cedo ou mais tarde, porque a situação ela já passou do insustentável. Porque o pessoal fala, nós já somos uma ditadura. Nós já somos uma ditadura. Nós somos uma ditadura e já há muito tempo, já desde 2019. Cada um tem um marco temporal que considera como tendo sido o início da ditadura. Eu considero que foi 2019, no episódio do amigo do meu pai, censura a Cruzoé. Mas as pessoas divergem um pouco em relação a esse marco temporal. Então, assim, o Brasil já é uma ditadura e não é de agora. Nós já vamos fazer 5 anos. Aí no meu cômputo do marco temporal da ditadura no Brasil, eu coloco aí que a gente está indo para 5 anos, agora em 2024. Então, já passou muito da hora do Senado reagir a isso. E as pessoas, sim, têm como cobrar o seu legislador, cobrar a pessoa em quem votou. Então, a CPI do abuso de autoridade, que o Marcel estava falando ainda há pouco, como ele disse, ainda que ela tenha a finalidade de fazer uma documentação histórica, mas você se coloca no lugar da pessoa ou das pessoas do grupo que vai ser investigado. Você preferiria que houvesse uma CPI ou você preferiria que não houvesse?
Então, é claro que a pessoa que está ali prestes a ser exposta, ela vai preferir que não haja uma CPI. Porque ainda que seja aparelhada pelo povo amigo lá deles, pelo pessoal da esquerda tal, de qualquer forma, isso é uma baita exposição. E ditadores, historicamente falando, não gostam e não aceitam ser expostos. A gente tem aí na história, a história mostra isso. E na década de 30, Stalin, na União Soviética, havia um correspondente do New York Times, em Moscou, chamado Walter Duranty. E esse cara, ele simplesmente fechou os olhos para o Holodomor, aquele confisco dos grãos que Stalin fez contra a Ucrânia. Milhões de ucranianos morreram e esse jornalista simplesmente se calou e continuou ali servindo como propagandista do regime soviético, escrevendo para o New York Times, inclusive ganhou um Pulitzer que nunca foi revogado. Então, todo ditador precisa da propaganda positiva. Então, uma CPI, ainda que no final não dê em nada, o cara não seja deposto do seu cargo, de qualquer forma, a CPI sempre será útil no sentido de demonstrar, no sentido de mostrar ao mundo o que aconteceu, ainda que no final tenha uma maracutaia. Então, esse é o meu posicionamento, então eu concordo com o deputado Marcel Van Hatten nesse sentido. Eu acho fantástico o que a Ludmila também trouxe aqui, porque ela me colocou mais um ingrediente, Rodrigo, que eu queria jogar para você, que é o seguinte: enquanto a gente tem pessoas competentes na oposição, trabalhando esses temas, defendendo as liberdades individuais, liberdade de imprensa, liberdade de expressão, você tem os agentes de propaganda e os agentes da desinformação, que hoje detêm praticamente um monopólio cultural da comunicação aqui no Brasil. E essas pessoas que estão na Globo, que estão nesses grandes canais, chegam em milhares, milhões de lares, que a gente não chega. Então, apesar de você ter uma maioria conservadora do povo, digamos assim, ou pode ter uma maioria conservadora do povo, em essência, em princípio, essas pessoas são bombardeadas e sofrem uma lavagem cerebral, que é exatamente o que a gente vai ver amanhã. Ou melhor, né? Hoje, daqui a pouquinho. As matérias e a profusão de matérias de cunho demagógico, apelativo, falso, mentirosas, vão proliferar e vão tomar o espaço das redes sociais e da comunicação no Brasil. Seria, digamos, essa a melhor forma da gente pensar uma mudança do país a longo ou médio prazo? Porque a curto prazo a gente está refém dessas circunstâncias do poder, né? A gente está refém de decisões de presidente da Câmara, de presidente do Senado, e esperar uma mudança a curto prazo seria sinônimo de você necessariamente se desapontar e às vezes perder a esperança? Marco, primeiro, obrigado pela pergunta, excelente a resposta do Marcelo e da Ludmila, concordo 100% com eles, mas eu escrevi um livro sobre a história do Brasil pelas constituições, falando desde o primeiro golpe, que é o golpe da República, até um golpe que eu acho que tem muita relação com esse golpe, que é o Plano Cohen, de 37. Para quem não conhece, o Plano Cohen é um plano que foi criado pelo Getúlio Vargas, o maior assassino, sacripanta, ditador que esse país teve, né? Nós já tivemos uma situação bem pior do que nós vivemos hoje, só para ficar muito claro para todos os brasileiros que nos ouvem agora. Em 37, esse assassino criou um plano para justificar a mudança constitucional e tirar todas as garantias individuais na Constituição. Uma coisa semelhante, mais ou menos, com o que aconteceu antes, né? Você gera o caos para você justificar para as pessoas como é que esse golpe, que na realidade de golpe do lado dos senhores que estavam lá na manifestação do dia 8 de janeiro de 2023 não faz nenhum sentido, mas como é que se cria essa situação de dizer do medo, do receio, uma campanha de medo para justificar uma mudança institucional, seja um PL 2630, seja o aumento de uma pena, seja uma nova Constituição outorgada ali em 37 para tirar os direitos individuais das pessoas. Ou seja, essa história a gente já viveu, Marco Antônio, não é uma história nova, é uma história que se repete
ao longo do momento brasileiro. O Bolsonaro chegou a falar hoje que foi uma armadilha o dia 8 de janeiro. Eu concordo, na realidade foi gado para abatedouro, né? Quase direcionaram, jogaram até bomba, né? Para colocar as pessoas onde eles queriam que elas estivessem. E isso fica muito claro pelo depoimento brilhante que o Marcel conseguiu colocar no papel e transmitir para todos nós, do Laudelino, né, Marcel, o nome dele? Falando do Claudinei, que estava naquela situação, limite de ser um desinformado que foi colocado e foi preso sem conhecer nada daquela situação. Mas não existe bala de prata, Marco. Eu acho que a Ludmila foi feliz nisso, falando que não há um REC. Não tem bala de prata. Senão a batalha ela não vai ter uma vitória definitiva ou uma derrota absoluta. Hoje nós temos algumas vantagens em termos históricos. O liberal e o conservador hoje são uma realidade dentro da prática política nacional, gostando ou não gostando. O Marcel foi o ex-presidente da Frente Parlamentar pelo Livre Mercado, o atual presidente é o Luiz Felipe de Orleans e Bragança. Eu sou o diretor executivo do instituto que congrega essa frente, que tem 187 deputados e 27 senadores. Quem imaginou isso há 5 anos atrás? Ao mesmo tempo, você tem uma reação da esquerda que foi feita de uma maneira canalha, né, bem canalha, mas que consegue tirar as pessoas da rua naquele momento histórico e reverter a narrativa naquela situação, jogando as pessoas como golpistas, quando na realidade, se você voltar uns 2016, poucos anos atrás, a assunção do governo Temer, você teve aqui, você consegue ver várias filmagens disso, a esplanada dos ministérios pegando fogo, pessoas depredando de fato o Congresso Nacional, né, invadindo o Congresso Nacional. Aquela situação não era golpe, não era atentado à democracia, e essa situação atual ou seja, não faz nenhum sentido colocar isso, trazer essa realidade para esse ponto, né? Tanto é que você vai ter cenas como, por exemplo, as pessoas saindo de rapel dentro do Congresso Nacional. Imagina uma senhorinha com seus 70 anos descendo de rapel para conseguir aquela situação. Não faz nenhum sentido dentro desse aspecto prático, ou seja, não tem nunca como justificar aquela situação como golpe. Não havia armas, não havia qualquer base de apoio do Exército, não havia qualquer relação àquela situação. Lembrando que o Exército no Brasil, Marco, sempre foi uma força revolucionária. Nunca foi uma força para manter a condição, manter o status quo. Ele sempre foi revolucionário. Desde o seu grande primeiro golpe, que é o golpe da República. Depois disso, nós tivemos o golpe em 1930 com Getúlio Vargas, né? Depois tivemos o golpe 37 com o Plano Cohen. Depois nós tivemos o golpe tirando o Getúlio, né? Em 45, o Exército retira o Getúlio. Depois, em 64, novamente golpe. Depois, em 85, golpe mantendo o Sarney no poder, certo? Então, assim, você tem vários momentos em que o Exército no Brasil agiu como agente revolucionário. Por isso que eu sempre achava muito estranho as pessoas ficarem na frente dos quartéis para pedir apoio ao Exército. O Exército sempre foi o que ele está aí, revolucionário. E as pessoas começaram a ficar na dúvida e trouxeram até a visão, né, do melancia, né, verde por fora e vermelho por dentro. Mas o Exército brasileiro sempre foi, historicamente, uma força revolucionária. Todos os golpes feitos no Brasil, desde o pior golpe que eles cometeram, de longe, que é o golpe da República, e todos os golpes subsequentes, em especial com Getúlio Vargas, eles foram baseados numa força revolucionária do Exército Brasileiro. Mas tem outro ponto muito favorável. 2026 está muito mais perto que se imagina, né? Nós temos aí senadores a ser eleitos, nós temos uma mudança de 2 terços do Senado para ser modificado daqui a poucos anos para conseguir reverter isso. E a pressão que o próprio ministro se coloca quando ele diz que tem um suposto crime, né, a ser colocado contra ele confessa, Ludmila, uma suspeição, né? Eu nunca vi um juiz confessar uma suspeição pública. Foi a primeira vez na minha história como alguém do direito ter um juiz confessando publicamente que ele é suspeito. Ou seja, eu estou dizendo que sou suspeito. Eu nunca tinha visto isso em todo o meu tempo de quase 25 anos de advocacia, Marco Antônio, na realidade jurídica brasileira. E outra notícia já na tela. CPI da milícia digital. A chapa Lula-Alckmin corre grande risco de ser caçada, afirma deputado. O deputado federal Maurício Marcon revelou em primeira mão ao canal Fator Político BR que já foram recolhidas mais de 100 assinaturas para a abertura da CPI da milícia digital, após o escândalo da MindGate. Já 111 assinaturas. Depois que nós divulgamos a primeira parcial ali no início da tarde, nós já conseguimos mais 6 assinaturas. É impressionante como tem parlamentar que só se mexe quando o cidadão vai lá e cobra dele, né? E é assim que acontece
em Brasília. A oposição está muito confiante que conseguiremos essas assinaturas. Agora, no período de recesso, um tanto quanto mais complicado, porque, como eu falei para vocês, tem parlamentar que tem que sentir a pressão do povo no cangote, senão não assina, mas eu acho que ela vai acontecer. Afinal, a gente tem que entender que muito mais do que uma eleição pode ter sido interferida por causa dessa milícia, a gente teve a perda de uma vida de uma menina, de só 22 anos, que poderia ser nossa irmã, nossa filha, né? E ela foi morta por inconsequentes que buscam na internet, se dizem tão comunistas, gostam tanto do comunismo, mas fazem de tudo, inclusive matam por causa de dinheiro. Então a gente tem que investigar, sim. Existem, eu acho, indícios fortes. É muito estranho imaginar que 400 influenciadores tenham trabalhado gratuitamente para o governo, para ter, agora, o governo atual tenham trabalhado para Lula, para ele ganhar uma eleição. Então eu acho que a gente precisa aprofundar, sim. E como o próprio TSE já entendeu, se houver comprovação, se houver um X9 nesses 400 que entregue o que provavelmente realmente aconteceu, eu acho que a chapa Lula-Alckmin corre, sim, grande risco de ser cassada. Mas, Marcon, tu acha? Olha, o TSE já cassou o registro de uma candidatura pela comprovação de contratação ilícita de um influencer. O que dirá de 400? Ou vai mudar novamente o entendimento? Mas eu acho que a gente tem que fazer essa investigação. Como eu falei no início, uma pessoa perdeu a vida, que a gente sabe, e quantas mais perderam talvez noites de sono e tantas outras coisas, saúde, por causa dessas mentiras absurdas que a gente veio vendo nesses últimos tempos. Nós imaginávamos, a direita, que a internet era um lugar onde nós controlávamos. Eu, particularmente, imaginava. Os números mostram isso, mas as mentiras espalhadas por essa gente fizeram muito mal à nossa democracia. O que chama também a atenção é o silêncio do ministro Alexandre de Moraes, que comanda o inquérito das milícias digitais e até agora não deu nenhum pio sobre esse absurdo, esse escândalo que foi revelado da Mind 8. Deputados exigem votação na Câmara sobre a limitação dos poderes do STF. Parlamentares asseguram que o movimento em busca da redução dos poderes dos ministros do Supremo Tribunal Federal ganhará destaque após o recesso parlamentar, previsto para terminar em 1º de fevereiro. A proposta de emenda à Constituição, que visa limitar as decisões individuais dos juízes do STF, aguarda despacho do presidente da Câmara, Arthur Lira, para iniciar a sua tramitação. Há possibilidade de obstrução das votações caso a discussão não avance rapidamente na Casa. Deputados e senadores que compuseram um blocão em setembro de 2023 para protestar contra decisões do STF prometem uma obstrução ainda mais prolongada em 2024, se medidas para tomar o protagonismo no Congresso em relação ao Judiciário não forem tomadas. Carlos Jordi, líder da oposição na Câmara, afirmou: caso isso não avance, com certeza haverá uma obstrução que será maior, com mais intensidade do que a que fizemos no ano passado, tanto na Câmara quanto no Senado. Além da PEC das decisões monocráticas, o grupo também busca estabelecer mandato fixo para ministros e elevar a idade mínima para nomeações ao STF. A retomada da discussão de temas como crime de aborto, descriminalização de drogas e marco temporal para a demarcação de terras indígenas também está em pauta. Outra notícia na tela: Michele Bolsonaro aciona a justiça contra a petista que ameaçou. Ex-primeira-dama também disse que sua segurança foi reforçada. A ex-primeira-dama Michele Bolsonaro informou que já deu início a ações judiciais contra a militante do Partido dos Trabalhadores, Helenida Vilela, que a ameaçou. A esposa do ex-presidente Jair Bolsonaro se pronunciou sobre o tema por meio das redes sociais. Informa que as ações judiciais cabíveis já foram iniciadas e que, diante do histórico violento da militância da esquerda, as medidas preventivas de segurança foram reforçadas, disse ela. Quer ver mais vídeos como esse? Então inscreva-se agora mesmo no canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. Assim você vai estar me ajudando demais. Fico por aqui, um forte abraço e que Deus abençoe a todos. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos.